Olá, meu amigo, seja bem-vindo neste nosso estudo. Tiramos aqui um pouquinho do nosso tempo para podermos partilhar o mais precioso que temos, que de certeza é a Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia é um livro que deve ser estudado, porque nela contém os maiores segredos que garantem a vida eterna. Hoje eu quero convidar, abra sua Bíblia aí no telefone, abra sua Bíblia aí no computador ou no tablet. Se tiver a sua Bíblia física, então agora mesmo pegue e vamos juntos estudar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 33. Eu vou repetir. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas está no Novo Testamento, não é? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 33. Eu vou tomar a leitura. Na versão da Bíblia que eu tenho, então, diz o seguinte, no verso 33 do capítulo 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, algumas versões dizem quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Amigos, imaginem comigo, 3 cruzes posicionam-se no horizonte. À esquerda tinha um malfeitor e à direita tinha outro malfeitor. No centro estava o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava a ser condenado e estava quase a morrer da pior forma. A morte na cruz era considerada a morte mais humilhante. Ela era uma morte que era sentenciada para os piores da época, para aquelas pessoas que tiravam a paz da sociedade, para aquelas pessoas que tiravam sossego, aquelas pessoas que eram altamente perigosas. Então estas eram condenadas a terem a morte mais cruel e mais humilhante, mais feia, mais triste. Poderíamos, se calhar, pegar todos os atributos ruins para poder qualificar esse tipo de morte. E o Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, não tinha feito nada, não tinha pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então quer dizer que todas as pessoas que morressem na cruz é porque tinham cometido algum pecado. Pecado é transgressão da lei. Tinham transgredido a lei e por condenação eles pagariam aquele preço. Mas, meu amigo, minha amiga, chegue mais cá. Jesus Cristo estava a morrer naquela cruz não porque tinha pecado. Jesus Cristo estava a morrer naquela cruz por causa de mim e por causa de ti. É exatamente isso. Por causa de ti mesmo. Cada está a perguntar, mas por causa de mim como? Por causa de ti. Vais perceber no desenrolar dos nossos estudos o porquê que Cristo teve que morrer por causa de ti e por causa de mim. No versículo 34, vamos tomar leitura no versículo 34 ainda do capítulo 23 de Lucas. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Noutras linguagens diz que Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amigos, Jesus condenado, crucificado, Jesus clama, Jesus pede, Jesus ora ao Pai. Amigos, se tivesses condenado preste à morte, o que farias era exatamente clamar ao Pai. Ok, está certo. Mas o que é que pedirias? Dirias: Pai, salva-me. Pai, tira-me daqui. Pai, liberte-me. Tira-me este castigo. Meu amigo, Jesus nesse texto ensina-nos uma lição. Jesus não ora por ele. Jesus ora para os seus inimigos. Que lição de vida. Jesus ora para os seus inimigos. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam o que fazem mesmo? Jesus te quer ensinar que por vezes vocês também precisam orar para os teus inimigos.
Você não precisa declarar luta com eles. Você precisa orar por eles. Você precisa interceder por eles. Assim como Jesus fez na cruz do Carvalho. Jesus não só ora para os seus inimigos. Jesus pede o que qualquer ser humano não podia pedir. Jesus pede que Deus perdoe os seus inimigos. Quantas vezes alguém te fez mal? Quantas vezes alguém te maltratou? Quantas vezes alguém cometeu contra ti? E você se calhar pediu, você orou, mas você orou pedindo que Deus o amaldiçoe. Meu amigo, Jesus nos ensina que muitas vezes devemos dobrar os joelhos e orar pelos nossos inimigos. Por que é que nós devemos dobrar os joelhos e orar pelos nossos inimigos? Porque quando nós estivermos a dobrar os joelhos e orar pelos nossos inimigos, nós estamos a dizer: você cometeu contra mim, mas dentro de ti tem uma pessoa que Deus ama e eu te perdoo. Foi o que Cristo fez. Olhou para aquele malfeitor que na cruz do Calvário estava a o xingar. Olhou para aquele malfeitor que na cruz do Calvário estava a o espetar com a espada. E Jesus ora por ele. E sabe o que aconteceu? Depois, quando Pedro sai para evangelizar, muitas dessas pessoas que atiraram pedra, que maltrataram, que mataram Jesus, converteram-se. Converteram-se e hoje são candidatos para o reino dos céus. Amém, diga amém onde você está. E hoje estas pessoas são candidatas, homens e mulheres, prontos, preparados, aguardando que Cristo volte, pois eles são candidatos porque eles aceitaram Jesus, foram batizados e entregaram seu coração para Cristo. Se calhar você se pergunta, mas como assim? Como é que Deus permite isso? Meu amigo, nesta lição nós percebemos o quão grande é o amor de Cristo. Quantas vezes eu ofendo a Deus? Quantas vezes você maldiçoa a Deus? Quantas vezes você bate, xinga, açoita o corpo de Cristo com as suas ações? O Senhor entristece-se quando o Senhor nos pede para irmos à direita e nós vamos à esquerda. Podíamos ter aprendido com a história de Oséias. Podíamos ter aprendido com a história de Jonas. Podíamos ter aprendido com a história de muitos homens que, em vez de obedecer, desobedeceram. Mas que Deus nunca se deixa escarnecer. E Deus ama-nos incondicionalmente. O Senhor não te ama porque você vem à igreja, não. O Senhor não te ama porque você canta no coro, porque você estuda a Bíblia, não. A Bíblia é clara. Deus, todos os dias, dá o sol para os bons e para os maus. Amém. Todos os dias, Deus dá a luz para os bons e para os maus. O Senhor mesmo faz cair a chuva para os bons e para os maus. Vivemos no tempo da graça. Tempo em que você tem a oportunidade de escolha. Você tem a liberdade de escolher. O que você não sabe é que esse tempo vai acabar. E quando esse tempo acabar, você já não vai ter liberdade de escolha. Agora você pode escolher. Mas vale escolheres hoje. E morreres hoje do lado de Cristo. Porque se morreres do outro lado, você vai ter a vida condenada à morte. E não é a morte que morremos hoje, mas é a morte eterna. Existem dois tipos de morte. Hoje morremos. Uma morte que é considerada como um sono.
Mas aqueles que não crerem em Cristo e forem condenados para a morte eterna, esses sim vão para aquela morte que chamamos de inferno. É meu desejo orar por ti. E se você crê, escreva para nós, comente, procure uma igreja, coloque-se de joelho, ora a Deus e peça que Ele te direcione, te mostre um caminho, marque um encontro com Deus. Todos os homens que marcaram encontros com Deus foram histórias maravilhosas. Eu podia contar a história de Zaqueu, um cobrador de imposto, um homem que extorquia, mas quando encontrou-se com Deus, ele tornou-se nova criatura. Ele disse: Senhor, eu sou um homem que roubo de muita gente, mas Senhor, eu vou devolver, eu vou quadruplicar. Quando se encontras com Cristo, você não será a mesma pessoa. Olha para aquela mulher prostituta que se encontra com Cristo no tanque, no poço de Jacó. Jesus olha para o fundo do teu coração. Jesus muitas vezes não se importa com o lixo que você faz, mas olha para o fundo do teu coração, sonda o teu coração e te diz: meu filho, para, meu filho, para, eu te amo, para, eu te amo. Venha aqui, venha na casa do meu pai, venha, porque aqui é teu lugar, eu morri por ti, então não desperdiça, eu morri por ti, você tem direito à vida, mas não é essa vida aqui, que é passageira, não, a vida eterna, aquela que já ninguém vai chorar, aquela que o Senhor vai viver conosco eternamente, onde Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Se é sua vontade fazer parte deste grupo de pessoas que se preparam para viver a vida eterna, diga amém, e ore mesmo, para que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te juntares a esse grupo de remanescentes, de ramidos que se preparam para viver eternamente. Eu vou lhe convidar a orar comigo. Oh, Criador dos céus e da terra, Deus também que é conhecido como Deus dos exércitos, o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, o Senhor que fez cair maná quando o teu povo caminhava em direção para Canaã. Oh, o Senhor que livrou o povo de Israel quando estava a ser condenado à morte. O Senhor que conduziu Sara. O Senhor que conduziu Esther. O Senhor que atendeu a prece de Ana. Oh, meu Deus, sê com esta pessoa que acabou de ver este vídeo agora. Sê com ela. Toca, Senhor, e mostra-lhe o caminho para poder se juntar ao grupo daqueles que se preparam para viver contigo eternamente nas mansões celestiais. Oramos unicamente em nome de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém.